tudo bom? Estão acompanhando a série do Poder do Hábito? Tá incrível, né? E o episódio de hoje, o episódio 6, não poderia ser diferente. Nós estamos trazendo a psicóloga Rose para falar um pouquinho sobre os benefícios do sono. Confere aí! Boa tarde, pessoal aí da Central Jovem. Muito legal poder estar aqui de Anápolis falando com vocês. E eu vim hoje para conversar com vocês sobre o poder do hábito do repouso. A gente sabe que a gente tem uma vida muito corrida, não há limites de tempo e fronteiras. A gente está em todo o tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo, em função da facilidade que a internet nos dá. No entanto, esse ritmo de vida acelerado também nos faz ter uma dificuldade em ter e criar o hábito de repouso. O que seria repousar? Repousar é toda a ação que nós fazemos, para cessar um movimento de trabalho, para isenção de algum problema, de agitação, é uma tranquilidade de espírito. É a capacidade que a pessoa tem de descansar, de separar um tempo para relaxar e cuidar de si mesmo e principalmente de dormir. Existem alguns efeitos quando a gente não consegue repousar. Entre eles a gente tem o aumento da irritabilidade, ansiedade, o estresse, perda de foco, perda de memória, problemas com aprendizagem, falta de produtividade, falta de atenção, ganho de peso e outros problemas relacionados ao metabolismo. E em médio e longo prazo, a gente tem outros problemas, como por exemplo, que estão associados, doenças associadas à falta de repouso, como diabetes, insônia, depressão, dores de cabeça, problemas de coluna, ou doenças mais agravadas e crônicas, como problemas coronários, problema com infarto, uma correlação hoje que já se pesquisa também entre a falta de repouso e o mal de Alzheimer. Enfim, a pessoa, quando está sem essa condição de dormir, ela começa a acarretar muitos outros problemas, inclusive um dos itens que a gente tem nas anamneses que nós fazemos, os profissionais de saúde, é sobre o repouso. Se a pessoa mudou ou não o padrão de dormir, se ela tem despertares noturnos, se ela está dormindo bem ou não, porque isso vai trazer consequências, a gente chama de comorbidades, em relação às doenças que existem. Esses efeitos que nós temos pela falta do hábito de dormir podem ser combatidos com formas de repouso, entre elas várias atividades, por exemplo, atividade física, que vai te trazer uma produção de hormônio e bem-estar, praticar meditação, relaxamento do corpo, exercício respiratório para mudar o padrão de funcionamento do organismo, pensamentos positivos, que ajuda a descansar o cérebro. E eu gostaria até de enfatizar uma coisa que é bem simples, que é a contemplação. É o fato de você conseguir parar um pouco do seu dia, contemplar, por exemplo, um belo pôr do sol, a natureza, algo bonito, alguma atividade prazerosa que você fez, uma produção que você fez, contemplar a capacidade de ver o belo em pequenas coisas, que isso ajuda a desacelerar também os pensamentos, em compensação, trazendo um descanso ao seu cérebro. Por que eu estou dizendo isso? O cérebro ele tem ritmos encefálicos. É como se fosse uma grande orquestra na nossa cabeça, os neurônios trabalhando, as várias sinapses que ocorrem ali, as cadeias neuronais de pensamentos, de memória. E aí, para que tudo isso consiga fazer em tempo de uma maneira saudável, é necessário que a pessoa possa descansar. O encéfalo, ele, especialmente o córtex cerebral, ele traz, então, ritmos elétricos e neuroquímicos muito rápidos, muito velozes, e vai afetar vários comportamentos, inclusive o sono. Fisiologicamente, nós temos marcadores de tempo, marcadores de temperatura no nosso organismo, nível de alerta, estado de alerta, metabolismo, e quase todas as funções fisiológicas, elas mudam de acordo com um ciclo chamado ciclo circadiano. Os relógios que regulam os ritmos circadianos estão no nosso encéfalo e eles são calibrados pelo quê? Justamente pela luz que advém do sol, o dia, o claro e o escuro. Por meio do sistema visual, eles influenciam profundamente a nossa saúde e o nosso bem-estar. E esses mecanismos, eles têm
significados, né? Por que a gente tem esses mecanismos? Como é que eles trabalham? A gente entende que os neurônios, eles produzem oscilações e essas oscilações são sincronizadas de duas formas. A primeira forma é quando o neurônio obtém uma informação de um relógio central, que seria o marca-passo, seria como se fosse o regente de uma orquestra, que se encontra lá no nosso tálamo, e ele então dá a ordem, todos os processos começam neuroquímicos a trabalhar harmonicamente. Ou como se quando eles compartilham e distribuem a função entre os próprios neurônios, nesses marcadores de tempo entre eles. Então, eles vão excitando e inibindo um ao outro, esses neurônios. E esses grupos seriam como um grupo de amigos, que a gente diz, agora as pessoas vão bater palma, e começa todo mundo meio fora de ritmo, e de repente começam a se autorregular. E é mais ou menos isso que acontece. E por que eu estou falando sobre esses ritmos encefálicos? Porque durante o sono, nós temos um processo que é exatamente isso que vai estar acontecendo em dois tipos de qualidade de sono que nós temos. Quando a gente está acordado, o tálamo permite que as informações sensoriais venham e sejam processadas aqui no nosso córtex, né? No entanto, quando a gente está dormindo, esses neurônios talâmicos entram em um estado de ritmo endógeno que impede a informação sensorial de chegar até o nosso córtex, porque a gente está de maneira não consciente durante o sono. Para vocês terem uma ideia, a gente passa 1/3 da vida dormindo e a 4ª parte desse tempo sonhando, de maneira bastante ativa. O sono de onda lenta é o não REM, que significa não movimento dos olhos, e o sono de ondas rápidas é o REM, que é de movimento rápido dos olhos. No sono não REM, a gente entra no estado de repouso do nosso encéfalo. E a taxa de energia e a frequência de todo o disparo desses neurônios, ela está num nível muito baixo, é o nível mais baixo que tem das 24 horas que nós temos. Nesse período, o sono e os sonhos são muito raros. Por quê? A pessoa, se ela acordada, por exemplo, no período do sono não REM, ela não vai lembrar vagamente do sonho e às vezes nem vai lembrar desse sonho. Ou não lembra nada, absolutamente nada do conteúdo que sonharam. Por isso que tem algumas pessoas que nunca sonham, é porque sempre acordam na fase do sono não REM. Já durante o sono REM, as ondas são rápidas no cérebro, os olhos ficam mexendo de um lado para o outro e há ali um consumo muito alto de oxigênio. Ele é chamado, inclusive, de sono paradoxal. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o corpo fica inerte, há um grande disparo neuroquímico que está acontecendo ali naquele momento. Para vocês terem ideia, é maior esse consumo de oxigênio do que quando a gente está resolvendo um problema matemático, quando a gente está acordado. E os sonhos, nesse período, quando a gente acorda, a gente se lembra entre 90% a 95% exatamente do que a gente sonhou. Há uma perda de tônus muscular, de nível esquelético, então o corpo fica mais parado, só que a gente tem nitidamente essa impressão do que nós sonhamos, porque os processos neuroquímicos estão muito rápidos ali. O corpo fica imóvel, os olhos ficam em atividade, e é interessante que outras funções do nosso corpo também estão muito embaixo. E, ao mesmo tempo, existe, por exemplo, um momento em que parte do nosso sangue é distribuído para os órgãos genitais durante esse sono, e do sono REM. Sem ter conteúdo de sexualidade, nada, mas há alguma função ali importante, por isso que funciona dessa forma. A gente tem praticamente 4 estágios do sono. O sono que é de transição, que é aquele momento que você fica segurando para dormir, o olho começa a orbitar, girar, né? E aí vem aquele soninho, né? Que você ainda está num estado de vigília, você ainda não está dormindo. O segundo etapa do sono, segunda fase do sono, que dura entre 5 a 15 minutos, o sono, então, os movimentos dos olhos ficam mais lentos e os movimentos do corpo também, mas ainda não é um sono profundo. O terceiro estágio, um pouquinho mais profundo, e aí praticamente cessam-se os movimentos dos olhos. Raramente se tem ali o movimento dos olhos e o corpo também fica bastante em baixa, né? Ele não fica em movimento. No quarto estágio, é um sono mais profundo, que dura entre 20 a 40 minutos, e aí vem o sono REM, que é de 30 a 50 minutos de sono REM. Só que aí tem uma coisa, você tem assim, faz todas essas 4 fases, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, vem a quinta. Quando chega na quinta, ele retorna.
para fazer um novo ciclo e depois continua novamente, depois faz um novo ciclo. A cada novo ciclo, então, a gente tem um período de sono REM, que deveria ter entre 4 a 5 períodos de sono REM durante uma noite. No entanto, muitas pessoas não fazem isso porque dormem pouco ou porque têm despertares noturnos. Enfim, não se faz o trabalho que o cérebro necessita para que a pessoa esteja bem. Então, às vezes ela dorme, mas ela amanhece muito cansada. Dormiu às 8 horas, né? Mas o cérebro trabalhou de tal forma que não entrou nesse sono REM, a pessoa está bastante cansada também. O sono é uma coisa tão importante, gente, ela é para a sobrevivência de todas as espécies. Tudo que é vivo dorme, né? Até a natureza, até o mundo vegetal também dorme. Para vocês terem uma ideia, existe um golfinho chamado golfinho nariz de garrafa, que a cada 5 minutos ele precisa respirar. Como ele faria para dormir? Olha que interessante. Parte do cérebro dele, hemisfério direito, é desativado, fica dormindo durante 2 horas. Aí ele vem e fica em vigília 1 hora. Depois vai novamente para o outro lado do cérebro, fica dormindo mais 2 horas, o outro lado do cérebro, enquanto o primeiro é ativado. E esse ciclo ele vai fazendo, chegando-se a um total de 12 horas de sono. Para vocês terem noção como é importante a gente dormir. Se toda a natureza necessita disso. Então, por que nós dormimos? Nós dormimos porque nós precisamos de um processo de restauração e adaptação para um novo período de vigília. O sono, ele foi colocado em propósito para o nosso encéfalo, para o nosso cérebro. O sono REM, ele tem uma grande importância de consolidação e integração das nossas memórias, percepções e afetos também, né? Durante o sonho, inclusive, é reprocessado ali vários conteúdos emocionais que nós passamos no dia. É uma forma de fazer a gente estar bem emocionalmente. E a privação do sono REM, ele tem impacto muito terrível, né? Então, alguns pesquisadores, como Avi e Carney, eles fizeram e seus colaboradores, eles estavam estudando por que é que as pessoas... será que as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, se a gente treiná-las bastante, alguma habilidade, elas vão aprender melhor? Era o foco da pesquisa, mas o que eles descobriram? Que as pessoas que não dormiam, não entravam no sono REM, pela manhã iam estudar, fazer as atividades cognitivas e tinham um péssimo desempenho nessas atividades. Então eles entenderam que a questão de aprender é necessário dormir. E aí vem um engodo, né? Se eu ficar estudando até madrugada e no outro dia eu for fazer prova, vai ser melhor? Não, não vai ser melhor. Por quê? Porque de manhã você vai estar com baixa cognição, então o teu desempenho não será tão bom. Por isso a importância, por exemplo, de organizar a sua agenda para que você estude com antecedência. Eu sei que na faculdade, nos períodos, até mesmo no ensino médio, há momentos que acumulam muitas coisas. E aí tem que ter a sabedoria de elencar, né, eleger quais as disciplinas que realmente eu vou dar foco. Se eu for tentar dar foco em todas elas, eu vou me sobrecarregar e não vou dar conta, né? Então tem que saber selecionar também para ajudar com isso. Se for para dormir, né, se for para acordar, quem consegue, tem gente que não consegue, mas o ideal não é, ao invés de virar uma noite dormir para estudar, é dormir bastante cedo, tipo lá pelas 8 horas já estar dormindo e acordar de madrugada. E aí você tem um período de silêncio para você poder começar a estudar. E o nosso organismo, ele tem respostas naturais de indução ao sono. Por exemplo, quando uma pessoa está com uma infecção, uma resposta orgânica é colocá-la em repouso, sentir necessidade de dormir. Mas existem alguns indutores do sono naturais no nosso organismo. Por exemplo, a interleucina, que ela é sintetizada pelo nosso encéfalo, pela glia e pelos macrófagos. Qual é a função? Fazer limpeza dos materiais estranhos que estão ali. Temos a adenosina também, que também sintetiza algumas moléculas bastante importantes, como ADN, ARN, ATP, e elas atuam como neuromoduladores nas sinapses de todo o nosso encéfalo. E algumas pessoas, pensando em ter mais adenosina e poder estudar, elas falam assim, o que eu vou fazer? Eu vou tomar café, vou tomar guaraná em pó, sei lá, alguma coisa lá para eu ficar acordado em vigília. No entanto, quando se estuda sobre a adenosina, a gente descobre o quê? Que as pessoas que fazem o hábito de usar alguma coisa para ficar acordado, química, né, como a cafeína, vai ocorrer dela realmente ficar acordada, só que aí durante o dia, no período de vigília, ela vai sentir mais sono. Então, é como se fosse um dominó sobre o outro. Você tira daqui e vai indo,
vai pendendo até chegar lá durante o dia e ter o sono. Então vai mudando o teu ciclo circadiano, esse relógio biológico vai ficando deficitário. A longo prazo isso também tem consequências. Um outro indutor de sono bastante importante é a melatonina. A melatonina ela é liberada quando o ambiente se torna claro, escuro, né? Quando tem essa diferença entre claro e escuro. Então, por isso, a luz ambiente, ela inibe a produção de melatonina. E aí a importância seríssima de não utilizarmos 2 horas antes de dormir aparelhos celulares, tablets, computadores, tudo que tem luz, essa luz branca que a gente tem nos ambientes. Né? Pode-se ver que no hospital as luzes são brancas, porque os profissionais precisam ficar acordados. Então a luz seria mais amarelada no quarto, seria mais importante para você dormir bem. Hoje já se fala também de relógios mutantes. O que é isso? Fizeram alguns experimentos com macacos e hamsters. E o que descobriram? Que além do ciclo circadiano, essa questão da luz do claro e escuro que impõe o tempo sobre nós temos um outro relógio biológico chamado núcleo supraquiasmático, MSQ. São 2, e quando isso está de alguma forma lesionada, isso vai atrapalhar nessa questão do nosso ciclo de vigília e sono. O experimento feito com macacos, eles pegaram macacos que tinham lesões em ambos MSQ e eles foram mantidos em luz ambiente constante. E aí o que resultou? Que eles tiveram, ao invés de 24 horas, o ciclo circadiano passou a ter 25,5 horas de ritmo circadiano. Alterou totalmente a configuração desse ciclo. A pesquisa com os hamsters provou uma outra coisa. Eles pegaram o hamster dourado, porque o hamster dourado ele é preciso na questão temporal circadiana, eles são perfeccionistas nisso. Mas um deles tinha apresentado um defeito, e que o ciclo dele era de 22 horas. Então eles pegaram esse com defeito e cruzaram com as fêmeas que eram perfeitas. Qual o resultado? Metade da ninhada nasceu com um ciclo de 24 horas e a outra metade com 22,3 horas. E eles aprofundaram a pesquisa e descobriram então que eles passaram a ter um gene chamado gene mutante tal. Então eles começaram a dizer que são os seres mutantes que precisam dormir menos. Então tem algumas pessoas que estão fora da curva de normalidade, que falam assim, eu durmo 5 horas já é o suficiente para mim, já está tudo ótimo, né? Eu me sinto bem com isso. A pergunta é, será que eles têm esse gene mutante tal? É uma pergunta que tem sido estudada recentemente. E aí, finalmente, quero dizer para vocês, façam a higiene do sono. Adolescentes têm mais dificuldade para dormir, alguns, né, não todos, em função da questão hormonal também que está alterada nessa fase da vida. Então é necessário uma higiene do sono. O que a gente entende por higiene do sono? Então, por exemplo, nada de eletrônicos antes de dormir, nem ficar rodando madrugada, vendo série, essa coisa toda. O cérebro precisa repousar. E alguns repousam fazendo o contrário. Faz uma neuroestimulação excessiva, com luzes, com o que eu estou vendo, com o que eu estou assistindo, aquele cérebro trabalhando ali até que ele entre em exaustão e a pessoa dorme de uma vez. Às vezes deixa até o celular caindo ali do lado, porque o cérebro entrou em exaustão, mas ele não consegue fazer o processo de descanso como naturalmente se faria se ele tivesse esse cuidado. Também um outro cuidado seria não comer comidas pesadas à noite, só comida leve, e de preferência até às 17 horas e não mais que isso. Isso ajuda inclusive no processo metabólico do emagrecimento. Fora, né, mas eu preciso destacar, beber, fumar, são efeitos muito danosos também para quem quer dormir de uma maneira com a qualidade melhor. Até mesmo a atividade física feita à noite também não é muito recomendada para quem tem dificuldade de dormir. Então a gente recomenda que se estabeleça horários para que o corpo tenha os mesmos horários de sono, um lugar bastante tranquilo, que você possa realmente sentir-se aconchegado. Inclusive, não usar o mesmo espaço, por exemplo, se o teu espaço de dormir é o mesmo espaço que você estuda ou que você faz isso ou aquilo, se você conseguir ter um espaço onde você só dorme, o teu organismo entende. Quando você entra lá, que lá é o lugar para dormir. E ele descansa e se desliga mais rapidamente. Desligar os aparelhos, como eu falei para vocês, eletrônicos antes de dormir. E aí, descansar. Se você tem dificuldade com isso, é importante que você procure também um profissional de saúde, que aqui não cabe, né, o nosso tema, mas existem distúrbios do sono. O sonilóquio, o sonambulismo,
distúrbios de terror noturno, enfim, que podem fazer com que as pessoas tenham realmente problemas em relação ao sono. Então, procure um profissional de saúde se você tem alguma dificuldade. Fora isso, galera, quero que vocês tenham uma tarefa aí, ó, que é dormir bem, né? Fazer aí desafios realmente de se cuidar, de poder não se privar desse grande poder, que é o poder que a gente tem super disponível a nós, que é a questão de dormir. Que vocês possam ser bastante felizes e ter excelentes sonhos. E aí, aprendeu mais sobre os benefícios do sono? O desafio dessa semana é dormir pelo menos 8 horas por dia. Poste nas redes sociais alguma foto criativa relacionada a isso e nos marque Central Jovem e também use a hashtag O Poder do Hábito episódio 6.